Olá, sejam bem-vindos ao podcast Alemanha no Brasil. O assunto hoje é imigração alemã. Muitas pessoas nos escreveram pedindo mais informações sobre como ter acesso a documentos sobre a imigração alemã. Por isso, hoje, nós vamos retomar esse tema que já foi abordado por nós em um outro podcast. A nossa convidada hoje é a Daniela Rothfuss, coordenadora do Instituto Martius Staden. Olá, Daniela, seja bem-vinda. O Instituto Martius Staden possui atualmente um dos mais importantes acervos sobre a imigração alemã, com muitos documentos. São jornais, livros e outros materiais. Eu gostaria de começar a nossa conversa, então, contando para as pessoas que estão nos ouvindo qual é o trabalho realizado pelo Instituto. O Instituto Martius Staden mantém acervo sobre imigração alemã que se tornou referência para quem pesquisa a história dos imigrantes de países de língua alemã e sua genealogia. Seu acervo possui mais de 140 mil dados biográficos e reúne mais de 200 mil documentos e fotografias e 55 mil volumes de livros e revistas. Dispõe de um dos maiores acervos de jornais alemães publicados no Brasil. Uma das perguntas que nós mais recebemos, especialmente de descendentes de alemães aqui no Brasil, é que eles têm a dúvida de como encontrar a história dos seus antepassados. Então eu queria perguntar para você, como é que é possível descobrir a origem de um familiar? E como é que o Instituto pode auxiliar, no caso, nesse processo? Encontrar um navio no qual o imigrante chegou ao Brasil nem sempre é uma tarefa fácil. Os documentos estão espalhados em diversos arquivos e bibliotecas, o que dificulta a busca. Para iniciar sua pesquisa, sugerimos que acesse nosso catálogo online e verifique se o nome de seu ancestral consta em nosso banco de dados. Para obter maiores detalhes, entre em contato conosco através de e-mail ou utilize o formulário de atendimento à distância no catálogo online. Gostaria de destacar que não possuímos listas de desembarque de passageiros. Todas as listas de chegada você encontra no Arquivo Nacional, no Rio de Janeiro. Para pesquisar a saída do imigrante na Alemanha, recomendo usar o site www.ancestry.de. O site reúne todas as listas de passageiros saindo do porto de Hamburgo. E quais são as principais dúvidas ou pedidos que vocês recebem? Temos dois tipos de pedidos, ou melhor, dois tipos de público. Primeiro, os pesquisadores acadêmicos, normalmente vindos de faculdades públicas do Brasil e da Alemanha, que pesquisam sobre um tema vinculado com o nosso acervo, como, por exemplo, uma escritória de língua alemã, uma colônia fundada no século XIX, a época do Partido Nazista no Brasil, os jornais alemães publicados no Brasil e outros assuntos. São muitos temas científicos pesquisados no arquivo e na biblioteca. Além desses, temos os interessados na área de genealogia. Atualmente, essa é nossa maior demanda, que nos chega através do nosso site, por e-mail ou presencialmente. A maioria dos consulentes busca informações sobre seus antepassados para conseguir a cidadania europeia. Em geral, procuram pelo local de nascimento do seu antepassado na Alemanha, o ano de sua chegada ao Brasil e, às vezes, o nome completo do antepassado. Como é que surgiu o Instituto Martius Staden? As atividades do Instituto remontam ao começo do século XX. Professores alemães que residiam em São Paulo organizaram-se e fundaram a Associação de Professores Alemães em 1916. Em 1925, publicaram um anúncio em um jornal publicado no Brasil em língua alemã com a seguinte convocação: que todos os membros da colônia alemã da cidade de São Paulo, associações e empresas doassem documentos, fotos, relatos e outras publicações que estivessem relacionados ao crescimento e à importância da colônia. Em 1938, foi fundada a Sociedade Hanstaden, fruto do amadurecimento das atividades desses professores alemães que já demonstravam uma preocupação clara,
preservar as histórias e vivências relacionadas à imigração para São Paulo. Em 1939, foi fundado oficialmente o Arquivo de Imigração Alemã. Uma outra curiosidade, como é que o Instituto formou o seu acervo? Por exemplo, a coleção de fotos. As pessoas doaram essas fotos para vocês? E no caso, se alguém tiver fotos ou documentos da imigração e que gostaria de realizar uma doação, ela pode ser feita hoje em dia? Todo o nosso acervo só existe por causa de doações de pessoas e famílias de descendência alemã. O Instituto busca constantemente novos documentos históricos para ampliar seu acervo. A pessoa ou entidade interessada deve entrar em contato conosco, fornecendo uma descrição do conteúdo a ser doado. Essas informações serão avaliadas pela coordenação que decidirá pelo recebimento ou não do material. Há sempre interesse em doações de livros sobre a imigração alemã para o Brasil, bem como em documentos pessoais, tais como cartas, certidões de nascimento, casamento e óbito, diários, fotografias e outros de cunho pessoal ou histórico. Também aceitamos cópias do documento original. O arquivo histórico sobre a imigração alemã é um acervo vivo e dinâmico e depende de novas informações e materiais para permanecer relevante. Além disso, fatos, documentos e memórias que poderiam cair no esquecimento ganham vida e importância histórica. Assim, é fundamental recebermos doações de famílias de origem de língua alemã. Um trabalho muito interessante realizado por vocês se chama Famílias Brasileiras de Origem Germânica. Será que você poderia nos contar um pouco mais sobre essa iniciativa? Desde 1962, o Instituto edita uma série de livros chamada Famílias Brasileiras de Origem Germânica. Essa coleção reúne pesquisas genealógicas de imigrantes de língua alemã e seus descendentes. A elaboração de cada volume tem início com a participação voluntária de interessados que colaboram com a entrega de informações sobre sua própria genealogia. Atualmente, temos 8 volumes disponíveis com a genealogia de aproximadamente 1.800 famílias. Os primeiros 7 volumes estão disponíveis para consulta gratuita em formato digital no site www.martiusstaden.org.br. A pesquisa normalmente é feita a partir do primeiro imigrante que veio ao Brasil no século XIX ou XX e segue com os dados da família até hoje. Depois de concluída, a descrição genealógica costuma apresentar o nome completo, o nome de solteiro, data e local de nascimento e falecimento, casamentos e filhos, além de outras informações adicionais, como, por exemplo, profissão, data da chegada ao Brasil, uma foto, uma curiosidade da família. Com a crescente demanda na área de genealogia nos últimos anos, planejamos lançar em breve mais um volume da série Famílias Brasileiras de Origem Germânica. A participação é gratuita. Para quem estiver interessado, há um formulário em nosso site onde solicitamos algumas informações básicas para dar início à pesquisa. E, na sua opinião, quais as maiores dificuldades em se inscrever ou se pesquisar, ou mesmo conseguir relatos sobre a imigração alemã? Atualmente, nosso maior desafio é ter acesso às famílias e às pessoas da comunidade alemã, especialmente em São Paulo. Pensando no futuro do nosso acervo, precisamos receber doações. E neste caso, não estou me referindo a livros, mas sim a documentos, como por exemplo diários, cartas, fotografias e documentos pessoais das famílias de origem alemã. Gostaríamos de despertar a consciência e o interesse das pessoas na sua própria história familiar e na história da comunidade. Deve existir ainda muito material de interesse histórico esquecido nos acervos pessoais das famílias. Ao longo desses anos, o Instituto já realizou muitas pesquisas e muitas descobertas também sobre a imigração. Para você, teve algum fato marcante ou alguma curiosidade que você gostaria de compartilhar conosco hoje? Em 2009, preparamos uma exposição sobre o início da imigração alemã para São Paulo.
Demos especial destaque aos imigrantes alemães da cidade de São Paulo, especialmente a região de Colônia, localizada bem ao sul da cidade, na área onde hoje está a subprefeitura de Parelheiros. Durante mais de um ano, recebemos contribuições e formulários preenchidos por colaboradores da região. Apresentamos pela primeira vez árvores genealógicas dos primeiros imigrantes da cidade de São Paulo. São várias famílias, como por exemplo Rheinberger, Grimm, Weishaupt, Ablas ou Helfenstein, que vivem até hoje na região de Colônia, Santo Amaro e Itapecerica da Serra e mantiveram o nome alemão por mais de 190 anos. Conseguimos um contato com um pesquisador na Alemanha e ele nos ajudou a localizar mais informações sobre esses primeiros imigrantes. Muitos desses descendentes dos primeiros imigrantes somente souberam de suas origens alemãs naquele momento e ficaram até surpresos com a descoberta. No dia da estreia, foi muito emocionante ver pessoas assistindo à exposição e reconhecendo sua própria história, casas e lugares da infância e até documentos pessoais e fotografias. O reencontro desses descendentes com sua própria história foi até agora um dos momentos mais marcantes e gratificantes que eu já vivenciei e que demonstra como a história é algo vivo e com impacto profundo na vida das pessoas. Muito obrigada, Daniela. Esse foi o podcast Alemanha do Brasil. Muito obrigada a todos e até a próxima.